Conversando sobre filosofia, política e artes, tecemos o cotidiano, transmitimos realidades. Olá, este é o programa Realidades. Meu nome é Daniel Rodrigues, professor de Ciência e Educação da UFPE, e o nosso tema de hoje, para nossa alegria, é a cena do rap aqui em Pernambuco. A cena do rap aqui em Pernambuco tem cada vez mais relevante, né, junto à juventude, é pulsante, uma mistura única de influências musicais, uma forte identidade cultural aqui. Os artistas pernambucanos têm conquistado um espaço, mas não está muito fácil e eles vêm falar. Com a gente vai ter duas personalidades aqui, jovens, né, dois jovens que vão participar da nossa conversa, do nosso bate-papo. Um é Vinícius, né, ZN, MC, bicampeão estadual de Pernambuco, finalista nacional do duelo de MCs, também campeão da jornada de MCs da Liga Nordestina de MCs. Currículo grande, viu, meu velho? Obrigado, meu Deus, obrigado. É grande. Mas junto com ele, assim, para a juventude da juventude, vem também com a gente o Rasta, que é um artista independente, né, faz parte da direção de na Batalha da Cruz, uma batalha que acontece lá na praça, né, de Cruz de Rebouças, né? Vamos afirmar que é Cruz de Rebouças, pessoal. Igaraçu não é Cruz de Rebouças. Com a gente aqui, Zé Guilherme, músico, nosso operador de som, trabalha aqui com a gente. E no apoio aqui, Rafael, como você já sabe, a nossa coordenadora Bárbara, e Otto também, que está aqui nos apoiando para esse debate. Vamos lá, vamos começar com a apresentação, gente. Fiquem à vontade. Vamos começar aqui pro mais experiente. Vamos lá, começa o mais experiente, te apresenta. Como é que o rap chegou na tua vida? O que ele é da tua vida? O que você está fazendo agora? Estou muito feliz aí pelo convite, muito obrigado aí. Eu acho que é muito importante essas rodas de diálogo, participar dessa conversa, dessa contribuição com a divulgação da cultura pernambucana, que é o hip hop, que está chegando aí com mais força nas praças, nas ruas. Para quem não me conhece, aí, como já foi dito, meu nome é Vinícius. Eu sou conhecido artisticamente pelo nome de Vinícius ZN. Comecei a trabalhar nas batalhas de MC com o nome de Vinição MC, que era um MC lá de Belo Horizonte, que era muito referência para mim, que ele faz parte do coletivo da Família de Rua, do Duelo Nacional de MCs. E quando eu comecei, eu comecei bem na ilusão boba mesmo, assim, de brincar, de participar da competição, olhar mais como um hobby. E eu tinha a ilusão na minha mente de um dia batalhar contra a Vinição, o dono do vulgo, e a gente batalhar pelo vulgo para eu poder ficar com o vulgo. Bem desinteressado mesmo do propósito real que havia na batalha de MCs. Eu conhecia as batalhas de rima com 13, 12 anos, só que eu só vim começar a batalhar com 16, 17. Por aí, por 2016, o finzinho de 2016 ali, eu comecei a rimar. Já passei por várias coisas aí, já viajei para outros estados. Massa. Participei de competições interestaduais, como a Liga Nordestina, o Regional de MCs, classificatório para o Nacional. Participei 2 vezes do Duelo Nacional. Fui o primeiro MC de Pernambuco a passar da primeira fase no Duelo Nacional. Olha. A gente tinha essa parada aí, esse bloqueio, infelizmente, de sempre chegar no Nacional, mas sempre perder na primeira fase. Aí quando eu fui pro Nacional, eu consegui passar da primeira fase. Na segunda vez que eu fui, eu consegui chegar na final. Quase fui campeão. Dizem aí as bocas que foi justo. Tem gente que diz aí, não, te roubaram. Tem gente que diz, não, foi justo. Aí fica nessa dinâmica aí. E a gente tá nesse trabalho, graças a Deus, vivendo do rap aí. Não da forma mais confortável que poderia ser. Eu também sou artista independente nos coletivos. Eu faço apresentações de freestyle nos ônibus, no dia a dia assim. E esse trabalho eu levo comigo até para os outros estados. Porque às vezes eu estou no Rio de Janeiro, estou em São Paulo, estou no Espírito Santo. Então, como eu não tenho uma renda física, porque infelizmente o hip hop ainda não me dá essa renda física, eu uso do meu talento para poder ter essa renda física e não me afastar do meu propósito. Porque às vezes a gente arruma um trabalho, tem uma família, como eu mesmo, do tempo que eu comecei para hoje, tem 3, 4 MCs que é do mesmo tempo que eu. Porque às vezes aparecem outras coisas na vida e você tem compromissos, às vezes você arruma um emprego e isso te afasta do teu objetivo, você termina deixando ali como segunda mão, segunda opção, termina se desprendendo ali do propósito. E como eu não queria me desprender do que eu queria, como eu me senti muito identificado ali, senti que aquilo ali era a parada para minha vida, eu me segurei ali e estou aqui até hoje. Massa. Segurando aqui, fazendo uma coisa aqui, outra ali. Às vezes a gente viaja com um projeto que tem do DJ Big, que é Outras Palavras. A gente viaja para as escolas do sertão. O que é esse projeto? É um projeto de educação
Eu não sei se é da Fucultura, não tenho certeza, porque eu sou um convidado, eu sou terceirizado no projeto. A gente vai para as escolas do Sertão, do Agreste, e a gente ensina, a gente faz um novo tipo de aula. A gente coloca o beat lá, arma a mesa do DJ e começa a rimar tipo sobre temas do local, sobre temas da cidade, sobre coisas relevantes no Brasil, sobre contextos culturais, tipo que a professora tá passando lá na escola. E a gente coloca isso na aula para mostrar que as batalhas de rima também podem servir como uma forma de educação, de ensinar. Então a gente faz essas dinâmicas aí, tem várias coisas aí. Esses anos aí do dia a gente vem construindo várias coisas aí de pouco a pouco. Muito bem, a gente estava falando com o Vinícius, mas a gente está aqui também com Rasta. Rasta, aí, pode se apresentar, velho. Primeiramente, boa tarde. Fico totalmente grato pelo convite, né? Por estar fazendo essa ligação juntamente com o Vinícius N, que é uma referência para mim, juntamente com meu mano Otto aqui também, que é uma grande inspiração para mim. E meu nome é Alexandre Pereira, eu tenho 19 anos, sou morador da cidade de Igaraçu desde novo. Faço parte da direção da Batalha da Cruz, que é uma batalha que acontece desde 2020. Foi um pouco antes do ápice assim, da pandemia. Ela acontece sempre, como que eu posso falar assim, a gente sempre avisa antes que ela aconteça e tal. A Batalha da Cruz foi fundada no dia 27 de abril de 2020 e eu tive a minha primeira batalha juntamente na Batalha da Cruz, onde eu não fazia parte da direção ainda. Ou seja, eu era apenas um MC com aquela vontade de batalhar, pois eu sempre acompanhei as batalhas desde muito cedo. Já estava meio que envolvido, não indiretamente, no hip hop, no rap, mas sempre teve uma certa influência na minha vida, isso tudo, com uma forma de pensar, uma perspectiva diferente, um propósito de vida. Ou seja, o hip hop sempre esteve envolvido indiretamente e diretamente na minha vida. Ou seja, quando eu comecei a batalhar, aí chegou esse ápice da pandemia, ou seja, quarentena, aí teve todo esse bloqueio de não poder sair de casa, ou seja, as saídas eram limitadas. Aí ficou meio difícil para estar correndo essas batalhas, né? Buscando evoluir nas batalhas, buscando a evolução pessoal. E após a pandemia, eu voltei a batalhar. A minha primeira batalha que eu tive foi novamente na Batalha da Cruz e eu consegui me consagrar campeão. Então foi bem que uma realização individual assim para mim, poder ganhar uma batalha, que eu sempre tive esse objetivo. Na realidade, eu fui para a minha primeira batalha para saber como é, totalmente nervoso. Eu tenho até uma história assim, meio que eu tive o caminho mais perto para ir para essa batalha, mas eu preferi ir pelo mais longe, porque eu fui pensando se era realmente isso que eu queria, se eu ia chegar lá tava muito pensativo sobre isso, porque eu fui sozinho. Eu fui naquele de, vou meter as caras. Tu tinha que idade, né? Eu tinha 18? Eu tinha acabado de completar 16 anos. 16, cara. Eu tinha acabado de completar 16 anos. Foi mais ou menos quando você começou também, aos 16, né? Foi mais ou menos nessa faixa etária. Então eu fui nesse pensamento, aí cheguei na batalha, na minha primeira batalha, perdi na primeira fase, mas como foi a minha primeira batalha presencialmente, eu fiquei extremamente apaixonado pelo que foi aquilo. Simplesmente foi uma realização pessoal, individual, na verdade, porque aquela energia que o hip hop traz, que a roda de rima traz, porque não é só ataque e resposta, na verdade é uma troca de conhecimento, né? Você com o seu oponente, que ali naquele momento ele é seu oponente, mas acabou a batalha, vocês acabam se conhecendo melhor, se tornando amigos, se tornando até irmãos, na verdade, com aquela proximidade, né? Então, o hip hop pra mim foi meio que uma saída de várias coisas erradas, sabe? Na verdade, aquela coisa que o Vinícius N falou, né? É um propósito. Então, se você está à busca de um propósito, o hip hop vai te mostrar esse propósito e vai te mostrar a saída de vários caminhos. Então, você tem aquela escolha, aquelas opções de seguir ou esse caminho ou esse caminho. Então, você tem determinadas opções para ir buscar aquilo. Já percorri algumas batalhas no estado também, já participei da Batalha da Escadaria, Batalha da Duque, Batalha do Polo, já participei de algumas batalhas aqui no estado, não tantas quanto o meu mas eu também tenho um currículo não tão enorme quanto o dele, mas eu tenho uma certa trajetória também na cena de Pernambuco. Que massa, Zé. Você também como músico aí, o que você queria interagir aqui com o Vinícius e o Rasta?
Eu, assim, fiquei super curioso para conhecer mais o trabalho deles, né? Assim, eu particularmente gosto muito, sempre gostei muito de hip hop, de rap e tal, né? Mas é um pouco aquilo que o Vinícius estava falando, né? A gente vai na vida se ocupando de outras coisas e tal, você vai perdendo, deixando de acompanhar um pouco e tal, né? Eu sou da geração Faces do Subúrbio, né? Sou daquela época, assim, mas venho tentando sempre acompanhar, vendo tanto os estilos novos e tal. E uma coisa que me chama muita atenção, nisso que a galera está falando, é como se mantém essa tradição do encontro e da competição, né, que a gente vê em várias gerações. Aqui no Brasil, a gente sempre fala da história do hip hop, a gente sempre fala o Largo São Bento, né? A galera que começou ali e tal, vindo da cultura dos bailes e tal, começaram os encontros lá e tal, não sei o quê. E naquela época, aquela galera já tinha uma coisa de ter as bancas diferentes ali, né? A galera mais experiente ia para um lado, ia para o outro e tal, não sei o quê, né? Eu sou muito amigo de um cara lá de São Paulo, que é o Fábio Parte 1, né? E ele, no podcast dele, às vezes convida uma galera das antigas para falar, tal, não sei o quê. E um episódio recente, ele estava falando justamente com o irmão dele, né? O Júnior, né? O Rapping Hood, e o Kylie J, sobre isso, né? Sobre a época a galera que para eles eram os veteranos, né? Assim, e é muito interessante como essa tradição continua, né? Então você tem nomes aí como o Emicida também, que surgiu da cultura de batalhas e tal, né? E aí, pensando agora que a gente está num lugar, né, e falando aqui dos arredores de Recife, onde a gente tem muitas tradições de disputa de improviso, né? A gente tem no maracatu rural, a gente tem isso, a gente tem em vários tipos de coco diferentes e tal, não sei o quê. Os cantadores. Né? E cantadores, né, repente, de viola, né, de coco, tem isso. E eu acho muito interessante, claro, depois a gente pode até falar sobre isso, né? A relação de vocês com essas outras tradições, se tem, se não tem. Mas eu acho muito interessante como é um elemento que surge meio que naturalmente, né? Eu acho que acaba que é uma coisa meio assim, você, do mesmo jeito que, sei lá, dependendo do tipo de música que você gosta de tocar, você tem que passar por, sei lá, você toca jazz, você vai ter que enfrentar outras batalhas, né? Chegar em alguns lugares, tocar com algumas pessoas. Se você toca rock and roll, heavy metal, né, tal. E aí eu queria até perguntar para vocês, assim, né? Isso faz parte da tradição de formação dos MCs. Então, o que eu quero dizer é, todo mundo que é MC tem que vir das batalhas, né? Tradicionalmente, ou quem não vem é mal visto. Como é que é isso aí? Eu acho que essa questão não afeta tanto, porque como o hip hop ele tem uma questão até maior abrangente, tem os MCs, tem o DJ, tem o b-boy, tem o grafite, tem vários outros elementos. Acho que a gente não se fecha assim com essa perspectiva de olhar a MC tem que ter vindo de batalha. Que tipo, tu citou, tem MC que vem de batalha, aí vem Projota, que vem de batalha, mas tem tipo inúmeros MCs, Racionais nunca batalhou, e Racionais tipo na periferia, nos guetos. Eu acredito que no Brasil o grupo de rap que mais tem relevância entre a população é Racionais. Ainda é o maior nome, né? Mano Brown, KLJ, Ice Blue ali tem tipo uma relevância muito grande, e nenhum deles é MC de batalha. Então acho que tipo não tem esse protocolo de se você é MC, você tem que sair da batalha. Tem muitas pessoas que são MCs e não se tornam rappers. Tipo, são MCs de batalha, mas não fazem música, param de batalhar e tipo, é isso, o meu legado ali foi a batalha. Tipo, tem um MC que ele tem algumas músicas e ele era um MC de batalha, que é o MC Marechal. Ele é bem antigo também. Tipo, há anos as pessoas fazem esse martírio. Vamos, lança um álbum, lança um álbum e Marechal, não, meu álbum vai sair. Aí lança uma musicazinha aqui, lança uma música ali, mas trabalha mais com freestyle, com apresentações de rimas, com palestras falando sobre o hip hop e rimas. Então acho que tipo não tem esse não é necessariamente obrigatório. Eu acho que o MC, ele ser um MC de batalha. Às vezes é uma pessoa que era um poeta, um escritor e decidiu virar um músico. Às vezes é um MC que se tornou um músico. Às vezes é um MC que só quer ser um MC. Tá entendendo? Eu acho que não tem esse protocolo.
E aí, vai rolar um freestyle agora para fechar o bloco? Que a gente vai fechar o bloco aqui. Então, aí com vocês. Pode ser. Pode ser? Ok. Freestyle, cultura, periferia, arte e movimento, ritmo e poesia, momento, conversação, interpretação, freestyle, atitude e ação, tudo na função, eu conectado com beat a todo momento, porque eu aprendi que poesia é sentimento, e eu rimo com a alma pra falar sobre meus traumas, e assim que a minha mente se alivia dos meus karmas. Se avia dos teus karmas, mas isso aqui é só verdadeiro. Cê sabe que fazemos por amor e não por dinheiro, pois dinheiro é consequência de um trabalho árduo. Estamos aqui rimando, pois é conduta e trabalho, conduta e trabalho, ritmo e poesia, pros trabalhador que tá todo dia na correria, fazendo por amor, pois essa é a canção. As rimas fluidamente, mas só vem do coração. Rasta aí, Vinicius ZN improvisando na hora, é assim que se faz, freestyle sagaz, a cultura que vem do dentro, do nada se elabora e eu, usando a mente nessa tarde bela, rimando, frase e poesias vem da favela, tipo o sol que nasce, a minha rima é quente, eu vou tá aqui amanhã resistente igual o sol nascente. Resistente igual o sol nascente, sabe que é notório, salve Otto, diretor da batalha do sítio histórico. É só referência, pois nós é favela, cê sabe que no freestyle ali nós nunca que ramela. Nunca ramela, segue com propósito, abre tua mente, pois toda luta sem ter um propósito, ou o seu depósito, e eu sigo o QI, pois minha mente é meu depósito da cultura de free. Da cultura de free, mas nós mantém esse legado, é depósito de rima tipo almoxarifado. Só entendendo, passando essa visão, cê sabe que tamo no beat só a mais de milhão. A mais de milhão, em alta velocidade, mostrando rima, flow, talento e qualidade. Essa é a nossa história. Se não mandar parar, a gente fica rimando aqui uma hora. Ele disse que vai ser até campeão, sendo que agora eu mostro que você que nunca tem critério. As duas batalhas passaram, você desistiu também. Na tua você perdeu do 2-0. Essa projeta nessa cara, sabe que agora eu já vou mostrando que eu já sou tenebroso. E antes da batalha da Atlantis é de conhecimento que o resultado dela fez muito ruidoso. Agora que eu me trato, mano, você sabe que agora que eu mantenho muito talento. Eu sou MC que não tem qualidade, sabe cada porra do conhecimento. A gente estava falando sobre como é que vocês chegaram, né? Como é que vocês chegam, né? Como é que chega essa ideia, tanto de participar, né, das batalhas, como essa ideia que o Otto estava levantando aqui nos bastidores, né, que o Zé levantou, essa cultura da rima, né, que vem do coco, né, que vem de outros lugares. E aí, começamos por onde? Então, vai lá, Rasta. A rima ela não vem só do rap, né? Na verdade, a música em si, ela influencia a rima, né? Já que a gente é de Igaraçu, a gente tem muitas referências municipais, né? Como Lia de Itamaracá, a gente tem o maracatu, tem um coco de roda que acontece semanalmente em Igaraçu. Infelizmente não é tão valorizado, na verdade monetizado com os seus devidos valores pela prefeitura e tal. E isso acaba sendo uma referência pra gente, né? A gente acaba sendo uma referência pela luta da classe, né? Pela luta dessa classe que é a gente. E isso acaba nos influenciando também, porque a música em si, ela leva você para diversos lugares, inspira para diversas coisas. Então, eu sou apaixonado por música. Antes de ser apaixonado por rap, eu era apaixonado por música. Que tipo de música tu escutava? Eu sou eclético, velho. Eu escuto de tudo, do heavy metal ao jazz, ao blues, ao samba, de tudo. Então, eu sempre tenho esse consumo de música. Eu me arrisco a dizer que eu sou incapaz de viver sem música, né? Sem a sonoridade. Então... É muito humano na gente, né? Música, isso. quem é que vive sem música? Como que eu posso falar assim? Antes de fazer poesias, antes de escrever poemas, antes de me arriscar no rap, antes de me arriscar em batalhas, eu já era um consuminte de música. Muito pequeno, me lembro ainda com um celular daquele de botão, um Sony Ericsson e tal, que pegava 3 músicas e
já não conseguia mais por falta de memória, já tinha um videoclipe de Nego Drama, já tinha um videoclipe de Diário de um Detento, já tinha a Fórmula Mágica da Paz, que são diversas músicas de Racionais, Oitavo Anjo, do 509E de Dexter, né? Então, já era apaixonado por música, mesmo sem entender o que é que realmente estava passando naquela letra, né? Por ser criança também, por não ter tanta vivência, a mente não ser tão aberta ainda, não ter certa experiência para entender realmente o que a letra da música estava tentando passar. Mas eu escutava, realmente o ritmo das batidas alegrava o meu dia, né? Que massa. E isso foi ano após ano passando, evoluindo, entendendo as letras, tipo, hoje mesmo, até hoje, músicas que eu escutava 10 anos atrás, que eu volto a escutar hoje novamente, eu ainda tenho uma forma diferente de entender as rimas. Eu digo, caramba, foi isso que Mano Brown quis falar pra mim, naquele tempo eu não consegui entender, hoje faz sentido. E hoje realmente faz sentido, porque condiz com a minha realidade, condiz com a realidade de Vinicius Henning, condiz com a realidade de Otto, condiz com a realidade de todos nós aqui, inclusive, né? Músicas que não são só sonoridade, são vivências, são músicas reais, são cotidiano. Realmente é aquilo que acontece diariamente com a gente. É aquilo que acontece com a abordagem policial, com o preconceito eminente, com o preconceito diário, que acontece por uma abordagem preconceituosa, por atos de racismo da sociedade. Então, o hip hop e o rap ele acaba sendo meio que uma forma de proteção, uma forma de você saber se cuidar, o seu autocuidado, saber como se defender, saber como não atacar, mas contra-atacar com essas diversas questões, saber como lidar com essas determinadas situações, porque o rap é uma forma de ensino, sem dúvidas. O rap me ensinou muita coisa e até hoje eu tenho aprendido com rap, aprendido com Vinicius Henning, que para mim é uma referência também para mim, acompanhando ele em diversas batalhas. Então, o hip hop e o rap para mim é o professor que eu não tive na escola, o professor que puxou a minha orelha sem estar falando comigo presencialmente, o professor que falou, olha Alexandre, você tá errando nisso aqui, mas tu pode consertar dessa forma aqui, ó. Tu pode pensar dessa forma. Olha, tu tá vendo esse microfone desse lado, mas tenta enxergar desse lado aqui, ó, de outra perspectiva, de outra visão. Tenta ter empatia, tenta saber qual é a situação que a pessoa tá passando e se colocar no lugar dela para saber realmente o que é que tá acontecendo. Então, é isso. O hip hop e o rap é um professor. Massa, Rasta. Vinícius, sobre essa questão de a gente estar começando, como é que chegou, ele falou da infância, como é que chega, como é que desenvolve outras relações, música, aquilo que o Zé Guilherme estava falando antes. É muito, muito real, assim, o que o Rasta falou. Eu acredito que todo MC que entra, assim, na batalha de rima, ele tem influência de alguma coisa muito grande da música na vida dele, em outra área, em outro tempo, em outro momento. Eu mesmo, tipo, é bem próximo assim do que o Rasta tá falando. Eu venho de uma família de músicos, o meu pai, ele tocava samba, ele é percussionista, o meu irmão também, tipo, eles tocam qualquer instrumento de percussão. O meu irmão ainda avançou mais um pouquinho as casas, ele ainda toca instrumento de corda, ainda vai mais pra frente assim um pouquinho. E tipo, quando eu era criança, o meu pai, ele ensaiava em casa, com o grupo de pagode dele, cantava umas músicas de samba, outras de pagode, porque estava naquele momento da transição ali do samba e o pagode. Em Águas Compridas, né? Em Águas Compridas. Estava naquele momento ali de transição de samba pro pagode, então, tipo, ele cantava samba e cantava pagode. E o pagode, ele traz uma evolução, mas o samba, ele vem com um critério, um lado cultural, uma poesia, algo a passar, que é o que a gente no rap enfrenta hoje em dia. A gente tem a galera da velha geração, que é o boom bap, que é a galera que vem com um rap de mensagem, aquele rap mais raiz que há um propósito, que há uma luta, que há uma causa. E hoje a gente está numa evolução dos ritmos, tem novos ritmos, subgêneros que estão chegando no rap, que tem o trap, tem o drill, tem o grime, tem inúmeras vertentes novas que estão surgindo no rap. E essas novas vertentes, elas trazem uma música mais comercial, elas trazem uma música mais para um público diferente, talvez para um público mais elitizado. Ela não se comunica tanto com os problemas da comunidade, a realidade difícil que a comunidade enfrenta. Só que é uma evolução musical, tipo, não é que deixou de existir, é que
aumentou o número de pessoas que lutam por aquele propósito. Então, tipo, como eu já tinha muito apego ao samba, eu sempre tive muito apego musical. Quando eu era novo, eu gostava muito de cantar. Eu sempre tive essa identidade de gostar de cantar músicas. Eu gosto muito da música popular brasileira também, escuto muito MPB, gosto de escutar ópera, gosto de escutar músicas internacionais, pop. Só não sou muito fã do rock, eu acho que é um defeito meu assim. Eu não me identifico muito com o rock, tipo, não sei porquê. O meu irmão gosta muito, eu até sei assim, tipo, reconheço o talento, a dificuldade que é tocar instrumentos, tipo, na pegada ali do rock, colocar aqueles acordes ali, o bagulho é difícil. Mas não é um ritmo que eu me apego muito. Mas, tipo, eu gosto muito da música em si. A música, eu acredito que é um remédio para a alma. A gente que é apegado com a música, a gente se identifica muito com a frase que uma música fala, que conversa com você. Às vezes você está passando por uma dificuldade e tem uma música que descreve perfeitamente isso que você está passando. Então, eu acredito que o processo criativo do MC, todo MC ele vem da música. Tipo, o hip hop chega ali no momento da vida da pessoa, aí você se encontra, como ele disse, você tem um professor, você tem um guia, porque, tipo, tem muito esse ditado, minha mãe falava muito isso pra mim. Ah, tem coisa que só a vida ensina. E na minha vida, o que me ensinou foi o hip hop. Tipo, a vida que me ensinou na rua, sem ser a minha mãe me educando, foi o hip hop. Essa parada que o Rasta falou é muito real. Tem coisas no hip hop que a gente aprende que às vezes você não encontra numa escola, tipo na periferia, onde os professores não estão tão interessados de ensinar o aluno, porque eu não vou generalizar, não vou dizer que toda escola tem um ensino ruim, mas tem muita escola que os professores eles não estão prontos para atender ali a demanda, não tem paciência com um aluno que é desinteressado, ele não tem uma psicologia certa para ensinar uma pessoa que tem dificuldade de aprender, então ele prefere deixar aquela pessoa se perder e se desinteressar. O hip hop ele tem essa ressocialização. Eu falo muito isso com firmeza porque eu sou um exemplo disso. Hoje talvez eu nem tivesse vivo, eu nem tivesse conquistado as coisas que eu conquistei se eu não conhecesse o rap em 2016. Tava numa onda da minha vida muito ruim e o rap tipo, Vinícius, isso aí não é a vida não, a vida é isso aqui, ó. Que nem o Rasta falou, um novo caminho. Então eu acho que quem conhece o rap vem muito da música. Eu tenho muita referência de Chico Sainz, do Mangue Beat. Eu vejo Pernambuco como um dos estados mais culturais do Brasil. Então muito do que eu rimo é sobre o que eu aprendo aqui em Pernambuco. É sobre o coco, é sobre o frevo, o maracatu. É sobre o Mangue Beat, é sobre Chico Sainz, que é um revolucionário. É sobre as batalhas de rima que a gente sofre ainda muito com a falta de visibilidade, com a falta de retorno, tanto financeiro como do Estado, não ter o espaço, a gente é proibido de rimar nas praças, as batalhas não podem ocupar espaços públicos, se a gente estiver ocupando um espaço público, a polícia chega com repressão, não permite a batalha acontecer. A gente está passando por isso agora lá em Águas Compridas. Inaugurou uma praça enorme, a praça tem horário para ficar aberta, tipo, a gente não tem permissão de ficar na praça à noite, e agora que a gente começou uma batalha, a polícia chegou lá, botou todo mundo para casa, proibiu a batalha de acontecer, a batalha do Caenga. Infelizmente tá sem um lugar para acontecer. A gente já passou por isso em vários lugares. Eu posso falar, tipo, diversas batalhas que passam por essa dificuldade, sendo que tem uma lei, é um espaço público, só que as dificuldades que o Estado coloca sobre a manifestação cultural às vezes parece que é maior do que a nossa vontade de fazer a manifestação cultural. Aí tá nesse confronto sempre de tem que fazer acontecer, é muito difícil, velho. É complicado. E seria importante, né, desse processo, né, caracterizar a batalha, né, porque, pô, por que a polícia chega lá? Qual é a lógica da polícia, né? Enfrentar, né, o que é a batalha? Desinformação, né, junto com o preconceito, assim, né? Sim. Porque a polícia militar, ela tem esse preconceito enraizado já, não faz 10, não faz 20, não faz 30 anos, né? Isso é história, historicamente falando, a polícia militar, ela é a polícia preconceituosa, né, que já vem enraizado. Então, essa desinformação sobre o hip hop, sobre a cultura, na visão deles, marginais, que estão ali marginalizando, fazendo coisas erradas, coisas ilícitas, na visão deles, né, mas na visão de quem realmente está envolvido no movimento cultural, quem é realmente da periferia, sabe que é totalmente diferente, totalmente contrário do que eles pensam, né? Uma roda de rima é um culto fora da igreja, uma salvação, uma rima que você escuta de um MC, uma criança pequena, 5, 6 anos de idade. Falo isso pela Batalha da Cruz, em Cruz de Rebouças,
Que a gente tem esse público jovem, mas também tem um público mais velho, um público adulto, entre 40 e 35, nessa faixa etária. Mas também tem um público muito jovem também. Crianças, né? A gente acaba atraindo diversos públicos para a batalha. Então, falo isso por ver crianças de 5, 6, 7, 8 anos encostando para ver as rimas, se interessando. Então, querendo ou não, essa roda de rima é um aprendizado para ela. A roda de rima vai buscar despertar o conhecimento nela, né? Despertar o interesse. De perspectiva. Despertar o interesse nela de querer buscar, de querer saber, de querer escutar uma música, escutar um álbum que pode passar uma rima escrita nela, que pode mudar a vida dela de toda forma. Então, esse preconceito enraizado tem que ser totalmente quebrado, né? Porque a gente já sofre preconceito demais por ser negro, e por ser negro e ser do movimento hip hop, o preconceito é triplicado, né? Isso. Então, a gente tem que desmitificar essa parada de o hip hop ser um movimento marginalizado, porque eu só vejo cidadãos no hip hop, vejo trabalhadores, vejo pai de famílias, mãe de famílias, trabalhadores que estão ali por um momento de lazer, mas também por um propósito, por um motivo de vida, digamos assim. Para a gente fechar o bloco, já que a gente acho que tem a ver com o que a gente está falando aqui, onde é que vocês... Onde é que toca a música de vocês e onde é que vocês ouvem a música que vocês... o hip hop, o rap, né? Quais são esses canais hoje em dia? Foi um processo. O YouTube, por muito tempo, ele foi um grande meio da gente apresentar as batalhas de rima. Tem vários canais que a gente cria assim pelo YouTube, no Instagram também tem algumas plataformas que são direcionadas tipo só para o público do rap. Acredito que tem o Rap Mais, tem o... Sim. Tem muito, velho. Tem muita página. É muito grande, assim. É uma bolha, mas é um grande coletivo. Pelo YouTube você encontra vários canais. A gente, hoje, por conta do aumento de redes sociais, tipo o TikTok, o Kawaii, acredito que hoje as batalhas de rima, elas estão no momento de maior ascensão. Assim, porque a gente tá falando sobre a cultura de Pernambuco, mas como eu sou um cara que, tipo, tem um costume de estar viajando, estar acompanhando cenas em outros locais, tipo, eu acompanho a cena de São Paulo bem próximo, lá o streaming, as batalhas, os MCs, tipo, teve um MC agora que acabou de bater 1 milhão de seguidores, tipo, em um evento, tá ligado? Ele mandou uma rima num evento, essa rima viralizou no TikTok, viralizou nas redes sociais, essa divulgação, tipo, bateu legal, né? O Instagram dele bateu 1 milhão de seguidores, o TikTok dele bateu 2 milhões de seguidores, o canal no YouTube que tem a Batalha da Aldeia tem 2 milhões de inscritos, tem a batalha daqui, tipo a Batalha de Igaraçu, tem a Batalha da Escadaria, tem a Batalha de Cruz de Rebouça, tem a Batalha na Várzea, que é uma batalha que acontece aqui do lado. Tem várias batalhas que, tipo, mas como eu digo, é uma bolha. A gente não tem um orçamento para fazer uma divulgação realmente profunda. Então, é mais tipo no boca a boca. A ideia é essa, são páginas no Instagram, a gente que consegue um público ali, tá compartilhando, aí o amigo do amigo que compartilha. Mais ou menos tipo uma pelada de amigos. Essa jogada desses canais de rede social. Dentro desse TikTok, nicho. Kawaii, né? TikTok, Kawaii, YouTube, dentro dessas plataformas. Kawaii não, Kawaii, né? Que a gente... Kawaii é um equipamento eletrônico. Que a gente consegue, tipo, fazer com que pessoas conheçam. Infelizmente, ainda por conta do preconceito, por não conhecer o que é a batalha, que a desinformação, infelizmente, é uma doença, isso é uma parada que é muito difícil de lidar, a desinformação, você chegar, sair lidando com todo mundo, sair explicando, tem pessoas que não estão abertas a entender o que é também, tem pessoas que já estão com a mente formada e pensam, é coisa de vagabundo mesmo, é coisa de quem não tem o que fazer. Então, quebrar essa parede é uma questão muito difícil. Só que essa parada, é não desistir, é ter a permanência, é usar as plataformas, é usar os meios que a gente tem para tipo, ir conquistando espaços. Massa. Então já a gente dá uma paradinha e já retorna. Já sabe, mano, tá faltando a sugestão e o altar da batalha de consciente passou, foi a informação. Sendo que você não entendeu, eu tô presente no bang bang, não faço formação, muito menos a visão, só é batalha de conhecimento e também de sangue.
Deu pra você entender, só pra te destruir. Aqui vem questão de visão e de ideia, você nunca tiver passar aqui. Ei, olha aqui, ó, não passou aqui. Mano, você já tá dando strike. Como que você tá essa informação se a tua rima é você só falar de você tá ligado, deu um check no drive. No último bloco, um pouco falar sobre essa relação de arte, né? Qual é as pautas políticas que rolam entre vocês, né? O que essa ideia de bolha, mas ao mesmo tempo de querer furar essa bolha, né? De querer sobreviver. Então esse é o último bloco para falar nessas esperanças, né? Nessas possibilidades e desafios, né? Vamos começar, Rasta? Sim. Então, falando sobre esse assunto de políticas, como o Vinicius abordou aqui, realmente a gente tem um público fiel, assim, na batalha, né? A gente tem essa fidelidade com o público das batalhas, com esses meios de comunicações. Esse boca a boca também, né? Nas redes sociais a gente consegue fazer uma divulgação legal e consegue atrair um público para a batalha e consegue passar essa informação, consegue mover esse público. Um exemplo, olha, hoje a edição da Batalha da Cruz vai ser no sítio histórico, em Igaraçu e tal. Então a gente consegue mover essas pessoas de Cruz de Rebouças, que é o bairro, para o centro de Igaraçu, o sítio histórico. A gente consegue fazer essa locomoção dessas pessoas. E consegue também fazer uma roda de diálogo, uma troca de informações e tal. Por a gente ter um certo público e um certo... Como que eu posso falar? Uma certa influência dentre esse público, políticos se interessam pela batalha por serem jovens com títulos de eleitor, que isso podem render votos e podem render candidaturas. Então, eles acabam tentando se aproveitar disso, mas infelizmente na Batalha da Cruz isso não tem colado. Não tem colado com prefeitura, não tem colado com deputados estaduais, não tem colado com vereadores que tentam se aproveitar do movimento, porque a Batalha da Cruz era uma batalha totalmente independente. Ou seja, são 4 pessoas, eu, Alexandre Rasta, HZ, Bruno e Carolina. São 4 pessoas que formam a direção da Batalha da Cruz e 4 pessoas que trabalham, que estão na correria, estão tentando buscar uma melhora. A gente faz a batalha quando dá para acontecer. Ou seja, a gente leva um tempo da nossa vida, tira um domingo, tira uma terça, tira uma quinta, dizer, olha, vamos organizar a batalha hoje? Vamos postar a publicação no Instagram. Olha, rapaziada, vai rolar a batalha hoje, tal, vamos encostar, beleza? Então, a gente não depende de prefeitura, não depende de vereadores para acontecer. Se só tiver um caixinha de som para fazer acontecer, solta os instrumentais no caixinha de som, convoca os MCs e a batalha vai acontecer da melhor forma. Então, a gente não depende desse apoio dessa prefeitura. Lógico que com uma infraestrutura legal, com uma estrutura legal, a batalha seria um evento bem maior, né? Claro. Então, a prefeitura tem essa grana que poderia disponibilizar pra gente, mas infelizmente também tem esse preconceito enraizado com a prefeitura, né? Com os deputados que sabem que existe a batalha, mas acabam se fechando os olhos para o movimento, fechando os lados para o movimento que mais atrai pessoas na cidade, né? O movimento que mais tem despertado o interesse dos jovens na cidade de Igaraçu, que é o movimento do hip hop. Querendo ou não, o movimento do hip hop ele vem tendo uma ascensão crescente, de verdade, de fato, na cidade de Igaraçu, né? Não só na cidade de Igaraçu, mas em diversas cidades da região metropolitana, né? Vem em uma ascensão contínua, assim, só vem crescendo. De 2020 para cá, eu vejo uma evolução enorme no hip hop. Mesmo que ainda seja pouca coisa, mas quem viu 2020 e vê 2023, vê essa diferença. Quem estava dentro de 2020 e está dentro de 2023, vê que evoluiu, vê que cresceu, que teve. Então, a gente tem representantes também do nosso estado, o Vinicius vai para o Nacional, todo mundo fica na torcida. Então, eu continuo... Torcida a favor, né? Ah, com certeza. Ah, tá. Então, aquela final... Santa Cruz, aquela nem final sempre dele rola, com o ali, eu fiquei doente, né? Eu fiquei Foi tu doente que aquela dizer, final por ele não ter ganho, porque ele merecia realmente ter Tá conquistado. vendo? Eu falei. Não foi só que você falou. Eu falei que Ele realmente merecia ter ganhado aquela disputa do Nacional, mas eu sei que a oportunidade vai chegar mais uma vez e ele vai fazer o serviço porque ele é um MC qualificado e um ótimo ser humano, então O mais importante. ele tem total mérito para ser campeão do Nacional e eu acredito que ele venha trazer esse título para o estado ainda. Nossa, então, a torcida é grande. Olha, então boa, viu? sobre Honesta, essas políticas sincera. assim, na cidade de Igaraçu,
a prefeitura se nega a ajudar, porque realmente a gente não precisa de 10 mil reais para ter uma estrutura legal para uma batalha. Mas ia ser bom. Seria Por causa da sobrevivência, né? Não, mas veja, eu vou até passar a palavra para o Vinícius. A questão, como é que vive? Tu falou no iniciozinho, não sei se... a gente não consegue viver como é digno, né? Uma vida digna sendo rapper. Eu acho que tem esse lado, né? Sim. Não é só a batalha em si, mas o cara viver. E aí eu queria que tu falasse. Eu acho que não é nem só sobre o rap, eu acho que é sobre a arte. Eu acho que no país, no Brasil, você conseguir viver da arte é uma parada, tipo, você tem que amar. O amor é o primeiro passo. Porque, vamos supor, no Brasil, de 100% dos artistas que tem no Brasil, 20% consegue viver da sua arte. É uma realidade cruel que, infelizmente, a gente encara no Brasil. E eu coloco a arte abrangente, seja um poeta, seja um pintor, seja um cara que faz malabares no sinal, seja um cara que faz grafite, que faz pichação, que se manifesta culturalmente, seja alguém que queira fazer teatro, seja alguém que queira se tornar ator. A arte em si no Brasil, ela sofre, ela tem esse sufoco, ela vive respirando pelo canudinho embaixo do oceano. É uma parada bem difícil. Eu acredito que o hip hop ele também move muito essa parada, porque muitas vezes entra pessoas na batalha, como o Rasta estava dizendo, pessoas jovens que entram na batalha sem um propósito de vida, sem uma obstinação, sem um futuro, sem um caminho para olhar, para seguir. E às vezes ele entra no hip hop ele descobre tipo que tem uns produtores, tem uns beatmakers, aí ele descobre que ele é bom em computação e vira um produtor musical. Se torna um programador de aplicativos, se torna um apresentador, se torna um mestre de cerimônia, se torna um designer, se descobre um designer gráfico. Tipo, muitas vezes na batalha não se descobrem só artistas, tá entendendo? Então, acho que sobre o que o Rasta estava falando, a importância do hip hop, a educação que o hip hop traz. Quando eu comecei a rimar no Recital Boca no Trombone, em 2016, 2017. O Recital Boca no Trombone é um movimento que ele é organizado só por mulheres, mães, solteiras, que tem uma vivência realmente bem complicada e tipo, elas se dispõem a organizar o movimento, que é o Recital Boca no Trombone, que é uma batalha de rima, que é um recital também de poesia. O Recital Boca no Trombone ele tem uma proposta educativa, ele acontece em Água Fria, no Barreirão, dia de terça-feira, é só acompanhar lá no Instagram, Recital Boca no Trombone. Ele tem uma proposta de batalhas de conhecimento, que é um formato de batalhas, porque tem a batalha de sangue, que é a batalha normal, os dois MCs se atacando, ela pode ser de 45 segundos ou um bate e volta de 2 versos, e tem a batalha de conhecimento, que são batalhas didáticas com a proposta de ensinar. Quando estava acontecendo ali, tipo, a eleição, ali Bolsonaro, Haddad, Ciro, não sei quem, o Recital Boca no Trombone se dispôs a fazer edições falando sobre a esquerda, a direita, o centrão, o que é o ministério, qual a importância do presidente, qual a importância do governador. E as batalhas elas giravam em torno de temas educativos para a população. Tipo, a batalha ela dá um público realmente majoritário da periferia. São pessoas que moram lá numa invasão que tem lá próximo à praça que a gente faz a batalha, que saem às vezes pessoas que trabalham em trabalhos ilícitos, pessoas que estão ali e fazendo coisas erradas, que param de fazer aquelas coisas, saem dali de dentro da comunidade e ficam ali na beira da favela assistindo a batalha, aprendendo sobre política, muitas vezes sobre as leis. A gente fazia batalhas tipo sobre causas sociais. Então, a pergunta que você fez foi muito importante, sobre a importância do hip hop na educação. Muitas vezes o hip hop consegue ressocializar mais uma pessoa do que a cadeia. A cadeia ela tem essa função de ressocializar as pessoas. Só que a gente sabe que na realidade brasileira, muitas vezes a pessoa entra no presídio com uma prisão que foi fraudada, não foi uma prisão real, foi um cara que tipo é um consumidor de maconha e foi preso porque tipo foi ali buscar uma parada que tem um proibicionismo, que faz parte da desinformação. O cara vai preso tendo um futuro ali, assina um TCO, queima a ficha, termina perdendo uma perspectiva de vida.
vai preso, quando chega lá no presídio conhece um bandido pior, mais periculoso, se torna uma pessoa ruim para a sociedade, e era uma pessoa comum que estava ali na sociedade vivendo o dia a dia. E hoje a penitenciária, a função social que era para ter, não tem. Hoje a gente vê tipo, que os presos, eles às vezes saem do presídio pior do que eles voltaram, com mais contato, com mais vontade de voltar para a rua, fazer mais coisas erradas. E o hip hop, ele muda vidas. Eu já vi pessoas que eram tipo assassinos, periculosos, matadores, agiota, traficante, usuário de droga, viciado em crack, que já foi para casa de reabilitação, já fez de tudo para se livrar, não se livrou. E no hip hop, nas batalhas de rima, no slam de poesia, esse cara mudou de vida. Esse cara saiu da vida do crime, esse cara aprendeu o que é viver na sociedade, que é coisa que a escola, às vezes, a sociedade não está pronta para ensinar. E o hip hop, ele tem esse poder de mudar alguém na sociedade. Quando eu era novo, que eu entrei no hip hop, tinha a Face do Subúrbio, tinha a Zebral, tinha a Batalha da Escadaria. Só que como a rede social ela não tinha esse poder todo, era bem mais difícil o acesso que a gente consegue hoje. A gente não tinha metade, tipo em 2016, 2017, a gente não tinha metade desse poder nas mídias que a gente tem hoje em dia. Eu não tinha, tipo, referências próximas do hip hop pernambucano. Eu procurava no YouTube, não achava. Eu procurava no Facebook, nas redes sociais, no Google, saía procurando, perguntando às pessoas, poucas pessoas tinham informação. Hoje, tipo, graças a Deus, eu tô feliz por ser eu o exemplo. Tipo, como o Rasta tá falando, hoje onde eu moro, tem crianças que rimam porque me conhecem. Tem, tipo, bairros que fazem batalhas de rima porque me acompanharam no Nacional. Eu já morei em 2021, eu passei 8 meses no Rio de Janeiro para fomentar a cultura daqui de Pernambuco e mostrar que, tipo, aqui tem MCs. Fiquei competindo lá no Rio de Janeiro, em São Paulo, no Espírito Santo, para mostrar que aqui a gente também tem competidores. Então isso aumentou a perspectiva das pessoas que estavam me vendo lá fazendo esse esforço aqui para fazerem batalhas, para organizar. Tem batalhas hoje lá no meu bairro que começaram, porque a galera que me via rimando, tipo, poxa, dá pra gente fazer uma coisa diferente aqui no bairro, dá pra gente inspirar crianças, dá pra gente pegar as crianças que às vezes sonham em ser um jogador, mas não vai ter acesso porque a família não tem uma condição, mas você vai trabalhar com a arte, você vai acreditar na cultura, você vai ter um espaço ali de uma manifestação diferente, não vai ser só a pornografia sonora que infelizmente o brega oferece, que é cultura também, é uma manifestação cultural, mas infelizmente a hipersexualização que há nas músicas do brega aumenta a discriminação que tem no brega. O rap já não tem isso, a gente só tem a discriminação pela aparência, que é a parada que a Racha estava falando, o racismo estrutural que existe no Brasil, que olha o cara que é preto, olha os jovens da periferia ali se reunindo, fazendo uma manifestação cultural, mas como é um mod de jovem preto da favela, não é um bagulho que presta, porque é um mod negro que tá junto, não é uma galera branca elitizada em Boa Viagem que tá fazendo, é uma galera preta da periferia, às vezes com a sandália rasteira torando, um menino que tá sem camisa, todo sujo, que tá o dia todinho brincando na rua, mas vê ali um beat tocando, se identifica, vai ali e rima, mas não pode, porque é a favela, porque é a periferia, porque são os negros que estão fazendo, porque se é um negro que se organiza para fazer uma manifestação cultural, ele é impedido pelo sistema. É uma realidade dura, mas a importância do hip hop, ela ainda é maior do que essa dificuldade. Eu acredito muito nisso, velho. A prova viva tá aqui, Otto, Rasta, vários outros irmãos, a Batalha da Cruz e várias existências que tem por aí. Muito bom, muito bom. Zé, eu queria, para terminar, a gente já está quase no fim, a gente queria terminar com o freestyle de novo, né? Que eu achei ótimo. Mas aí tu faz aí... eu acho que eu vou fazer uma proposta, que ia ser o que eu ia perguntar para você, já pode ser uma ideia para o freestyle, que é justamente isso. A gente vive um momento em que a gente vê muito essa produção cultural, né? Das periferias, das comunidades e tal, muito dominada por essa questão do brega, né? E de uma temática hipersexualizada, etc e tal. E eu ia justamente perguntar sobre como é que estão os temas do rap, do hip hop, né, nas batalhas e tal, quais são os assuntos. Mas aí a gente pode usar isso no próprio freestyle. A gente vai encerrar o programa com o freestyle, agradecer a todo mundo, o Otto que ajudou na produção, nossa coordenadora Bárbara, Camila, Rafa, Zé comigo, Daniel, que sou eu que estou falando, e aqui os nossos dois convidados especiais, Rastas e Vinícius. Então vamos fechar o programa com vocês. Aqui já está pronto o beat, então roda, pode rodar que a coisa vai. Vamos lá.
Quem vai começar é você agora, porque eu comecei a outra. A realidade é essa. Pode aumentar. O rap é isso. Yau, 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 ei. Rashi. Salve. Yau. Vira não, Ei, satisfação, tô aqui na UFPE. Cê sabe que aqui nunca que vai cola Zé Mané. Cê sabe que tamo aqui consciente e consistente, dando essa entrevista só pessoa inteligente, mantendo na conduta e eu mantenho essa disputa. Cê sabe que nós é da cultura rua de luta, pois cê sabe que aqui é só virtude. Rua é uma sigla, respeito, união e atitude. Tudo certo, correto, já tô com rasta na casa, porque isso é uma luta e preta é nossa faixa. Hip hop, cultura, informação de cria, se preocupando sempre com as minorias, com a mãe, com a preta, com o menor do gueto, lutando na rua contra o preconceito, contra as abordagens falsas que oprime o jovem, contra tudo que proíbe que o menor inove. Hey, que o menor se inove, cê sabe que o rap fala menor não se envolve, não pega no revólver, vê que o rap resolve. Cê sabe que muito mais do que Santa Cruz ou esporte, sabe que somos rivais, não somos inimigos, inimigo da polícia, pois eles que estão perdidos com esse preconceito, mas eu mantenho respeito porque eu sou hip hop e é cultura de gueto. É, cultura de gueto, máximo respeito, a cultura do freestyle contra todo preconceito, apoiando as causas, pensando no que fazer, pensando no que dizer, pra onde seguir, vencer, importância e sabedoria pro que pensa, essa é a nossa diferença. O hip hop tem uma causa que luta e o respeito prevalece quando o que chega sempre é a conduta. É, mantém a conduta, mantém sempre esse respeito. Cê sabe que o rap sempre cultura de preto, e cultura de preto nós segue no improviso. O jovem de Garaçu, eles nunca estão perdidos, pois o rap chega, o rap salva, modifica a alma. Cê sabe que vai aliviando e curando o trauma, cê sabe que eu me mantenho esperto. Quem me salvou foi sobrevivendo no inferno. É, o protocolo não tem dono, às vezes o jovem que só pensa no abandono, a tristeza já sai porque esse é um martírio, e às vezes o rap salva o jovem até do suicídio. Lembro de manos que se foram e partiram, os que não se esqueceram, tem vários manos que ainda estão comigo. O hip hop salva, essa é a narrativa, eu sou a prova viva porque ele salvou minha vida. Muda a vida, salva a vida e ainda cura a ferida. Cê sabe que a gente vai mudando de perspectiva, sabe que nunca cai. Propósito de vida eu vou chamar de Ikigai. É, o pirra tá rimando, o bagulho é improviso que o parceiro tá mandando. Essa é a verdade, aqui não tem meme, me segue no Instagram, Vinicius ZN. Agradecer a vocês, velho. Realidades volta no próximo domingo. Acabamos de ouvir Realidades. Oferecimento Proeste, UFPE.